Olá, boa tarde a todos que fazem a nosso querido campus de Fortaleza do IFCE. Meu nome é Rafael Oliveira e eu sou jornalista aqui do campus. Estamos aqui nesta tarde para conversar com as professoras Lourdes Marcena e Cici Marcena. Bom, e antes da gente iniciar aqui esse nosso bate-papo gostoso de toda quinta-feira à tarde, eu gostaria de convidar todos vocês a participarem do nosso momento enviando perguntas e comentários. Tá todo mundo aí com muita saudade, né, do campus de Fortaleza, dos nossos bate-papos ali no pátio, das nossas atividades nos setores, em sala de aula, ensino, pesquisa e extensão. Mas é isso mesmo, pessoal. É um momento e daqui a pouco tudo isso passa e a gente volta lá para o nosso querido campus, todo mundo com saúde, todo mundo com segurança. Bom, a gente já está aí aguardando, né, o perfil do Miraíra entrar com a presença das professoras Lourdes Marcena e Cici Marcena. A gente hoje vai finalizar essa primeira série de lives da parte de artes e cultura, né? A gente que já teve aqui vários professores do curso técnico em música, instrumento musical, professor Carlinhos Costa, professor Marcelo Leite, professor Nonato Cordeiro, o professor Marcos Paulo, dentre outros que já tiveram aqui. Nós já estamos aqui recebendo a solicitação do grupo Miraíra com a professora Lourdinha e a professora Cici Marcena, que vai já estar conosco. Estamos aqui com as professoras Lourdes Marcena e Cici Marcena, mãe e filha, hoje aqui na live do campus de Fortaleza. Boa tarde, professora Lourdinha. Boa tarde, Cici. Um prazer enorme receber vocês aqui. Oi, Rafael, tudo bom? Boa tarde. Que coisa boa. Eu estava aqui, antes de vocês entrarem, dizendo que a gente hoje encerra esse primeiro ciclo de live, né, da parte de artes e cultura do campus de Fortaleza. A gente já teve vários professores aqui do curso técnico de instrumento musical, Nonato Cordeiro, que faz parte aí do Viraíra, o Marcelo Leite, professor Carlinhos Crisóstomo, Marcos Paulo, dentre outros que tiveram aqui com a gente. E para fechar com chave de ouro, nada melhor do que a presença de vocês duas aqui representando o grupo Viraíra. Que ótimo, muito bom. Que coisa boa. Bom, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria apresentar um pouco. A professora Lourdinha é licenciada em música e mestre em negócios turísticos com dissertação em festas populares tradicionais de Fortaleza. Lourdes Marcena tem mais de 35 anos de magistério dedicado à cultura popular e atualmente coordena o mestrado em artes e, logicamente, o grupo Miraíra. E a sua filha, a professora Cici Marcena, é licenciada em teatro pelo campus de Fortaleza do IFCE e desde 1997 ela atua aí no grupo Miraíra, sem dúvida com grande incentivo da professora Lourdinha. Ambas fazem parte do grupo de estudos em cultura folclórica aplicada, o conhecido grupo Miraíra, fundado em 1982, com a então nomenclatura de Grupo de Projeção Folclórica da Escola Técnica Federal. O Miraíra é considerado o berço das artes do IFCE. É isso mesmo? Professora Lourdinha, mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouco de como foi o seu início no IFCE e também no Grupo Miraíra. Bem, então, você falou aí, né, que muita coisa se projetou através do grupo. Eu acho que o grupo deu essa força lá dentro, mas quando eu cheguei, o coral já estava lá com a professora Angélica Ellery. Para falar a verdade, eu fui coralista do coral da escola técnica, né? Porque, na verdade, a gente tinha idades semelhantes, eu e os estudantes. E então, naquela época, eu formei o grupo, é um grupo que era do desejo da direção, ter um grupo que trabalhasse tradição popular, junto da turma que tinha uma presença, né, de tecnologia muito grande na sua formação. E então o grupo veio para aproximar os meninos das questões de abordagem sobre tradição popular, sobre o ser cearense, sobre essa questão do povo. Então, eu cheguei no Instituto para estruturar esse trabalho que permanece lá dentro, fazendo esse envolvimento com a juventude. Que coisa boa, né? E aí a Cici seguiu seus caminhos, né? E desde 1997 atua aí no Grupo Miraíra e hoje faz parte do nosso corpo de professores do Campo de Fortaleza. Cici, eu queria que você falasse o que ele incentivou, além, claro, da professora Lourdinha, a seguir o caminho das artes e da docência.
Eu acho que essa coisa de ser artista, eu acho que não é uma coisa assim a, existe um incentivo, assim, você vai te incentivar a ser artista. Não sei. Eu acho que existe um apoio, né? Eu acho que eu tive muito apoio da minha mãe, claro, do meu pai também, que todos dois são artistas, mas eu acho que esse apoio ele foi em vê-los, em ver tanto meu pai com o grupo dele, com ele na sala de aula. Eu fui aluna tanto do meu pai como da minha mãe. Então, assim, eu acho que vê-los me incentivou a não uma coisa forçada, uma coisa que é uma pressão, alguma coisa desse tipo, mas vê-los me inspirou para estar nesse lugar que eu estou construindo ainda hoje. Isso é muito bom. Rafael, é importante dizer que o pai da Cici é ex-aluno de eletrotécnica do Instituto Federal. Vamos citar o nome dele. Sim, o professor Ferreira Júnior. Hoje ele seguiu o magistério, mas ele é oriundo também da escola técnica. Fez eletrotécnica na escola técnica. Dançou no Miraíra. E aí decidiu fazer música. E hoje é professor da área de artes também. Né? Pois a gente pode dizer que a Cícia é oriunda do Campus Fortaleza de pai e mãe, então. Que coisa boa, viu? Que coisa boa. Que coisa... Isso aí é muito interessante, porque, a exemplo da Cícia, vários e vários professores do campus são ex-alunos, tem essa história. A gente sabe, a gente que faz o dia a dia do Campus Fortaleza, sabe que, como o campus de Fortaleza tem essa energia, essa familiaridade, né? Muitos servidores técnico-administrativos e professores são ex-alunos, são filhos de professores, são filhos de ex-alunos, porque a gente costuma dizer que quem entra ali não sai. Às vezes tem servidores, colegas que passaram em outros concursos, mas ainda continuam visitando o campus e com saudade. Às vezes vão para outros lugares por questões opcionais, questões financeiras, mas nunca esquecem do IFCE, não é isso? Professor... Dizem que a água de lá é do próprio solo, né? E então quem bebe parece que não consegue se desligar jamais. E não consegue mesmo, porque é interessante, o IFCE tem essa magia. Eu, por exemplo, eu estou no IFCE há 11 anos e meio e parece que entrei ontem, porque a gente dia a dia se debate com pessoas com 30 anos, 40, e as pessoas têm 40 anos de campus, 38, 35, e ainda continuam com a mesma motivação, e às vezes quando precisam se aposentar por um motivo ou outro, ou mesmo pela aposentadoria compulsória, saem com o coração na mão, e gostam de fazer parte do campus. Professor Lurdinha, aí, a minha segunda pergunta é praticamente nesse caminho. O Miraíra se encaminha para os 40 anos de atuação, né, em 2022. Eu queria saber quais são os trabalhos do grupo ainda no dia de hoje, o que é que o grupo está desenvolvendo. A gente sabe que meio à pandemia atrapalha um pouco, mas o grupo tem um projeto atual e eu queria saber o que é. Olha só, eu, na verdade, sempre tive uma preocupação com essa questão de como o Miraíra ficaria, porque ninguém é para sempre. Então, eu sempre pensava como o Miraíra ficaria eu não estando mais lá, porque você dedicar toda uma vida a uma proposta, né, a um projeto. Porque o Miraíra ele é mais do que o grupo que se apresenta no palco. Ele tem outras relações com outras atividades, né, que o Instituto desenvolve também. E eu me preocupava muito. E eu tive um prêmio em vida, né, que é o fato de a Cici dança no grupo desde aos 5, 6 anos de idade, por decisão dela, a decisão não era minha nem do pai, foi ela que quis, e ela foi ficando. E ela tem uma bagagem de formação artística, além do tem o instituto, e tem outras formações que ela foi absorvendo por interesse dela também e com o nosso apoio. O que eu quero dizer é que os 40 anos do Miraíra vai marcar também, provavelmente, acredito eu, que uma saída minha da frente do grupo. Eu já estou fazendo isso pouco a pouco, porque a Cici, que é mestre pelo Instituto Federal, ela é oriunda da primeira turma que se formou, se titulou mestra em artes, né? do mestrado em arte do IFCE, mestrado profissional.
Além de Mestrado esse pioneiro na rede, né, professor? o mestrado pioneiro na rede. E dentro do Brasil, dos 11 mestrados profissionais em arte, nós somos um, e o único da rede, né? Nessa categoria, né? De ser um programa de artes profissional. Então, e ela teve outras formações. Ela tem a licenciatura em teatro do Instituto Federal e tem o curso técnico em dança do Porto. Então, eu acho que o Miraíra está com uma perspectiva de vida extraordinária, né? Porque quando eu comecei, havia uma estrada se ver um percurso a ser feito. E, na verdade, de construção. Hoje, eu vejo o Miraíra, de certa forma, consolidado dentro da cidade, ele é respeitado dentro da cidade, é respeitado artisticamente e também como um grupo que tem uma pesquisa de respeito. E vejo uma jovem muito bem preparada, que não é porque a Cícia é minha filha, mas ela trabalha muito independente. Por exemplo, agora na pandemia, a Cici teve a ideia de toda segunda e quarta-feira ela manter o Miraíra virtualmente através das lives. Não foi ideia minha, ela construiu, ela planejou e ela nos coloca no ar. É ela que traz o grupo para ir para a cena, é ela que nos chama, que planeja. Ela vem, claro, combina mamãe aqui e tal. Mas essa ideia foi um planejamento dela. Então, todas as segundas e quartas, às 19h30, o Miraíra entra virtualmente para quem com eles tiver através da live que ela está mantendo. E tem outros projetos que porque assim, ela tem uma respeitabilidade, né, com a minha pessoa, não como mãe, né, não só mas como professora, claro, né, tem esse cuidado, eu sinto que ela tem esse cuidado. Ela briga muito mais comigo como mãe do que como diretora do Miraíra. Diretora do Miraíra, ela tem todo um cuidado, né? Mas ela está tomando, ela hoje é a diretora coreográfica, e eu vejo, sabe, Rafael, uma perspectiva. Eu quero fazer um investimento muito grande, pessoal, nos 40 anos, por tudo que significa dentro do Instituto Federal, uma instituição que desenvolve tecnologia preocupada com o humano, com a questão da valorização do homem simples. Então, eu vejo que o Miraíra, ele tem vida longa, né? Na forma como ele tem uma pessoa jovem, cheia de garra, bem preparada, para estar à frente dele e conseguir, nesses novos tempos, né, que exige, inclusive, o conhecimento com as novas tecnologias e com outras questões, eu acho que o Miraíra vai seguir muito bem com ela, com essa juventude que está aí. Eu não é a intenção minha me afastar totalmente, eu quero continuar com a pesquisa, quero continuar com o apoio, mas você sabe que para a gente continuar sendo competente, nós temos que entender do nosso corpo, da nossa pessoa e do que somos a cada tempo que formos, né? Claro, claro, com certeza. E eu estou com muita humildade tentando isso. Não, mas, assim, mas você não vai sair do Instituto agora, não. Talvez nos 40 anos seja um afastamento da direção do Grupo Miraíra, mas continuará integrando o Grupo Miraíra e os quadros de docência do Campus Fortaleza, não é isso? Eu quero que Deus me permita. Eu estou envelhecendo dentro do Campus Fortaleza. Eu já poderia estar aposentada há 8 anos, né? E continuo trabalhando. Eu quero que Deus me permita continuar trabalhando, caminhando por mim mesma e podendo ter a felicidade de sempre estar dentro do campus contribuindo, porque isso anima a minha vida, consolida o que eu gosto e de certa forma, contribui para a minha felicidade como pessoa. Aí, o futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Cici, e você que está aí no grupo desde 1997, né? Que o professor Lulinha falou, por iniciativa própria, desde os 6 anos de idade, né? Que você dança lá no grupo. Quer dizer, já se vão aí mais de 20 anos. Você é bem jovem ainda, mas já com trajetória de mais de 20 anos dentro do grupo Miraíra. Quer dizer, faz sem dúvida parte da história desse grupo. Eu queria saber qual foi o trabalho que mais marcou a sua trajetória durante esse período. Olha, como assim são muitos anos, né? É difícil de eu falar de um trabalho assim, porque o Miraíra me acompanha no crescimento da minha vida. Então, de repente, eu cresci, então essa coisa significou porque, sabe, tem uma relação com o que eu estou sentindo o que estava acontecendo assim na minha linha do tempo, assim. Mas tem um espetáculo que eu participei
que se chamava Irmãos Fuertes Hermanos. Foi um espetáculo de 2007, só que em 2005 a gente já estava trabalhando esse espetáculo. Eu lembro desse espetáculo. E esse espetáculo me marcou muito porque eu acho que eu entendi que eu queria fazer aquilo mesmo, assim. Que eu realmente foi um espetáculo que me ajudou a entender o que eu realmente queria fazer. Que antes de entender a docência, eu entendi muito bem que eu queria continuar atuando, dançando, assim, tá em cena. E agora, assim, nesse outro momento da minha vida, já professora e diretora coreográfica do grupo, a gente acabou de estrear um espetáculo no final do ano passado, que é chamado Pátria Grande. É um espetáculo que eu sei que ele já me marcou na estreia, ele me marca dentro de todo o processo criativo, porque eu coreografei todas as coreografias do espetáculo. E aí eu acho que esse espetáculo ele ainda vai me marcar ainda mais por ser essa primeira iniciativa de liderança, assim, nesse sentido de coreografar um coletivo de 30 pessoas, né, de 15 pessoas, 15 dançarinos, e tá com eles confiando em mim, com certeza. Inclusive, eu acho que a gente quer mandar já um beijo para todo mundo do Miraíra que está assistindo, já vi muita gente aqui. E eu sempre digo para eles que eu agradeço muito o apoio que eles me deram, porque não é fácil você estar à frente, coreografando e fazer coreografias de danças que você nunca dançou na vida, assim. Eu estudei muita coisa. Então, assim, nesse último período com Pátria Grande, eu tive essa guinada, assim. Eu acho que ele ainda não marcou tanto que ele vai marcar, porque a gente teve que parar, mas eu tenho certeza que ele vai marcar muito, assim, na minha vida, como ele já está deixando, assim, uma questão, assim, de afeto a esse espetáculo muito forte. Que coisa boa. Professora Lutinha, eu queria lhe perguntar uma coisa que realmente eu acho que todo mundo que está aqui na live gostaria de sentir. Como a senhora falou, já poderia estar aposentada, já tem tem décadas, né, dentro do campo de Fortaleza, na área da docência, na área da pesquisa. O que é que ainda lhe motiva a entrar em sala de aula, a iniciar novos projetos no Grupo Miraíra, ainda está formando jovens, né? A senhora é uma formadora de jovens e receber aquelas pessoas que têm vontade de ser artista, mas que ainda não têm a teoria e a prática e passa pelas mãos da senhora essa formação. O que é que ainda motiva depois de tanto tempo? Eu acho que a gente forma professores, mas tem algo no magistério que eu acho que ele é próprio. Eu sou freiriana, né? Eu, aos 17 anos, me encantei com Paulo Freire. E tive a oportunidade, no doutorado, voltar novamente a ler os livros que eu li aos 17. Quando eu li Paulo Freire, eu vi que Paulo Freire fala de sertão. Ele fala de um aprendizado da vida normal, muito além da sala de aula. Ele fala de uma outra escola que não era a escola que me ensinava na época. E essa é a escola que eu acredito, né? A escola que vai além da formalidade do currículo. A escola que pensa na pessoa e no que você pode contribuir para ela como ser humano. Porque é claro que o aprendimento científico, tecnológico, ele é extremamente importante. Entretanto, a formação do homem tem que ser primeiro. Porque é o homem que decide o que fazer com a tecnologia. É o homem que decide o que fazer com o saber. Se a gente parar para pensar que o mesmo conhecimento com o qual a gente cura o câncer é o mesmo conhecimento que é levado para desenvolver a bomba atômica, é algo que tem que fazer a gente repensar. Que é o homem que vai decidir o que fazer com o conhecimento. Você vai construir a bomba para matar ou você vai atrás de formas de cura? Então, o que me motiva muito é essa força vital que vem da juventude que precisa, né? Isso é uma coisa que dá uma vida muito grande para a gente. Enche o corpo de vontade, lhe impulsiona a ter uma vida. Parece que quando você está envolvido com um estudante, você se renova de novo. Às vezes eu me assusto com a imagem quando
com a imagem, com a minha imagem. Porque quando eu estou falando com eles, não parece que eu tenho essa cara, as rugas. Quando eu falo com eles, eu me sinto numa idade, só que às vezes o corpo não corresponde mais, né? Mas eu me sinto com uma força, né? Às vezes eles se assustam. Eu viajei com o pessoal da montagem, fomos fazer umas experiências, né? Aí, em Senador Pompeu, e teve que pular uma porteira, um negócio lá. E os meninos lá olhando, quando eu dei fé, eu estava pulando, e eles se preocuparam, professora, pelo amor de Deus. E eu pulando a porteira para o outro lado. Então, eu nem Subindo em sabia. árvore. Subindo em árvore. E eles, a senhora está em cima, o que, é que a senhora está fazendo aí? Aí eu, assim, são coisas que você, que parece que essa vida junto com a juventude, ela comanda o seu corpo de uma outra forma, com uma força jovem, né? Talvez seja isso que me motiva, eu penso. E também as transformações que às vezes você percebe que você consegue fazer, a transformação dessas pessoinhas que você vai encontrando. Então, é esse tipo de educação que eu acredito que o Instituto possibilita. Eu acho que houve uma mudança radical com o Instituto depois que ele cresceu. Essa mudança, de certa forma, nos incomoda. Ela é algo muito bom quando o Instituto está dentro do sertão, mas é algo também que nos deixa não tão caseiramente como nós éramos, todo mundo se conhecendo. Mas isso faz parte de um processo. Mas eu sei que o Instituto ainda mantém essa estrutura de mãe, de avó, de cuidar, né? De se preocupar, mais do que eu encontro em outras instituições. Então, é isso que me motiva a estar em sala de aula. Eu sou professora, acho que eu já nasci professora e agradeço a Deus por me ter dado o magistério, por tudo que ele significa para mim. Coisa boa. Nós temos aqui uma pergunta da Júlia, que é programadora visual do Campo Fortaleza. Um abraço, Júlia. Uma pergunta bem interessante, que pode ser respondida por vocês duas. Ela pergunta o seguinte: diante da infinidade, da riqueza de folguedos e danças populares brasileiras, como é que se dá a escolha para o que vai ser pesquisado e levado aos palcos pelo Biraíra? Como é que vocês escolhem, né? Eu vou falar um pouco e a Cis complementa. No meu caso, eu sempre ligo as brincadeiras à militância que eu gostaria de fazer, porque tem uma coisa que eu sempre entendi na minha vida, que as brincadeiras populares pertencem a povos do qual eu faço parte, porque sou de família sertaneja, e então eu entendo que normalmente essas pessoas têm mais dificuldades de darem visibilidade às suas demandas. Eu acho que as brincadeiras possibilita que a gente possa passar isso, passar essas comunidades, passar essas pessoas, as demandas que elas têm. Então, muitas vezes eu vou atrás das brincadeiras para falar deles, vou ao viés, né? Mas também tem outros elementos, tem elementos musicais, tem elementos coreográficos, tem elementos afetivos que nos impulsionam a escolher determinados folguedos, né? A dramaturgia também, né? O texto que é escolhido, geralmente quando ela vai pensar no espetáculo, né? Esse pensamento criativo é todo dela. Então, ela acaba escolhendo as danças, as manifestações também, exatamente com aquilo que ela quer dizer, né? Então, assim, se esse momento do espetáculo... Na verdade, é a dramaturgia, é o texto que aquele espetáculo, o que ele quer dizer naquele espetáculo. Que eu acho que é o grande diferencial do Miraíra, que a gente consegue fazer um espetáculo que tem uma dramaturgia que vai contar alguma coisa. Não é um espetáculo que tem a dança e depois tem outra dança, mas não tem muita conexão. São vários recortes de apresentações, né? A gente consegue, no espetáculo, por meio de poesia, do teatro, né, da dramaturgia, das músicas, das danças, fazer uma linha única de um espetáculo que ele tem começo, meio e fim. E aí essas danças, elas vão entrando à medida do que esse espetáculo quer dizer. E aí vai. Que legal. Cici, professora Lourdinha, tem uma coisa que eu queria que vocês comentassem. Uma vez eu estava numa peça de teatro, eu nunca esqueci isso, né? Aí eu não lembro mais. Era uma do IFCE, eu acho que foi ali no teatro da PA de Iracema, e eu não lembro mais bem a peça. E aí, quando terminou, uma pessoa da plateia que estava perto de mim disse assim: poxa, mas foi tão rápido. E às vezes as pessoas não entendem que
meia hora, 40 minutos de espetáculo, há toda uma preparação de meses até aquele espetáculo ser levado para o palco, né? Então, eu queria que vocês comentassem, até para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que gostam de arte, mas não entendem muito como é o processo de produção, queria que vocês comentassem como é o processo de produção do espetáculo, desde pensar qual é o que vai ser colocado no palco, como a Júlia perguntou, aí quais são as etapas que tem até chegar o dia de estar lá no palco do teatro, bonitinho, para ser encenado. Olha, só para vocês terem uma ideia, o espetáculo que a gente queria comemorar os 30 anos saiu nos 35. Olha aí. Claro que entra dentro desse processo de infinidade de coisas. Geralmente, a gente decide, essa fala que assim se falou, né? Do que é que eu quero falar. Por exemplo, o Pátria Grande. O Pátria Grande, que é o que a gente terminou de estrear no São Luís, né? Nós estreamos em novembro. Ele veio com uma proposta. Nós passamos 2 anos só na efervescência da construção, de delimitar exatamente dentro do que nós queríamos falar, o que é que a gente iria, dentro do recorte, o que é que nós iríamos botar para dentro e o que é que a gente iria deixar para fora. Então, muita coisa a gente vai escolhendo, vai construindo, depois vai rearrumando. Isso no que diz respeito ao que vai para a cena. E aí, fora essa coisa do que vai para a cena, tem um aparato todo do que se precisa para a cena ser construída, né? No que diz respeito a figurino, a todo o arsenal da questão instrumental. O Miraíra, ele tem uma particularidade, porque desde o seu princípio, ele sempre trabalhou com música ao vivo, ele trabalha com música ao vivo. As brincadeiras populares, a tradição, ela tem algo que é extraordinário, que é a música é o elemento condutor. Eu sempre digo que a música é uma cama onde tudo se deita. A gente canta para embalar o menino, canta quando o menino nasce, canta para dar de comer, canta para plantar, enfim, canta para dançar, para comemorar o santo, e a música está sempre presente. Então, eu sempre tive uma paixão pela música, né? Talvez o fato de eu ter me formado em música para poder continuar dançando tenha sido algo extraordinário. Então, ele é algo que dá muito trabalho. O repertório que você vai fazer, vai alinhavar para fazer essa dramaturgia, ela leva um tempo muito grande. E isso não é muito considerado, isso não é muito entendido, e os grupos são muito prejudicados com isso, né? Porque, no caso da tradição popular, tem uma exigência bem maior com o universo de artefatos, de coisas que a gente necessita para representar aquilo que a gente deseja, né? Vocês podem complementar. Eu acho essa pergunta muito importante, porque às vezes as pessoas não têm, às vezes não, as pessoas não têm, quem não está nesse ambiente de criação, de produção de espetáculo, não tem essa noção, essa ideia de como esse serviço de criação é um serviço que demanda tempo, é um serviço que demanda dinheiro, porque precisa de dinheiro para comprar o figurino. Eu não tenho como não ter dinheiro para não comprar figurino, para não comprar um instrumento, para não pagar os dançarinos, as pessoas que estão trabalhando. Então, assim, é um serviço que é muito importante a gente estar falando, inclusive nesse momento, né, nesse momento de pandemia, que os artistas estão sem poder trabalhar, né? E o nosso curso, ele forma professores, mas também forma artistas, né? Forma essas pessoas que vão para esse mercado de trabalho. Então, é super importante essa pergunta para as pessoas entenderem que existe todo o processo envolvendo a criação. Não é uma dancinha, não é uma pecinha. Assim como o médico, ele não vai fazer uma cirurgiazinha, o arquiteto não vai fazer um edifíciozinho, sabe? É uma criação, é um processo que demanda muita coisa. E coisas que são do subjetivo. Às vezes a gente não está... São coisas que não tá numa fórmula matemática. Então, assim, é um processo subjetivo, é um processo que é muito particular. Então, assim, para cada criação, a criação do Pátria Grande, a gente falava 24 horas sobre isso. Então, assim, a gente passou de mãe e filha para 2 loucas que estavam de 24 horas criando. Ela vinha falar, agora é isso aqui, eu tinha que criar uma coreografia para poder levar para os meninos. Então, assim, é um processo que é uma loucura. É uma loucura. Aí tem os ensaios, né, Cis? Tem os ensaios que são exaustantes, né? E o Miraíra é um grupo que tem 30 pessoas. Então, tem a nossa parte que a gente faz antes de chegar lá. Tem a parte que a gente faz lá, mas tem a parte que os nossos dançarinos, os artistas que estão com a gente, os músicos,
porque eles estão envolvidos, né? Então, assim, a gente, por exemplo, no curso de teatro tem uma disciplina de montagem. Essa disciplina são para os meninos terem dentro do curso essa experiência de criação, né? Que é algo que demanda muito tempo, muita dedicação e que as pessoas, infelizmente, não compreendem, assim, não compreendem mesmo. Mas é algo muito importante da gente estar analisando e pensando isso. Por isso que hoje a gente estuda processo de criação no doutorado, nos encontros acadêmicos, em tudo, porque são processos muito singulares e importantes na formação do artista. Assim. É muito importante isso para as pessoas valorizarem e entenderem, né? Às vezes um espetáculo de 1 hora, de 40 minutos, ou mesmo de 1 hora e meia, 2 horas, mas o tempo que se levou a chegar até aquilo ali, toda a criação, todos os ensaios exaustantes, ensaios, até sair tudo perfeitinho ou quase perfeito, é uma trajetória muito grande. A gente sabe disso, como é que é. Cícero, eu queria fazer uma pergunta bem interessante, que inclusive foi enviada como sugestão das pessoas. O fato de ser filho da professora Lourdinha lhe dá uma carga de cobrança maior, principalmente dentro do grupo Miraíra. Falar em Miraíra dentro do Campus Fortaleza é diretamente associada à professora Lourdes Marcena. Não tem como fugir disso. Acho até depois que você se afastar, professora Lourdinha, ainda vai ser um tempo, viu? Aí eu queria saber até que ponto isso ajuda, mas também até que ponto essa cobrança até atrapalha um pouco. Eu acho que essa cobrança, ela me atrapalha muito. Eu acho que ela me atrapalha porque eu me cobro mais. Acho que a cobrança nunca é uma coisa boa, assim, né? Cobrança sempre é uma coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito bom para mim, porque as pessoas, de certa forma, têm um certo conhecimento sobre alguma coisa. Porque minha mãe, ela é uma pessoa espetacular, né? É uma profissional super espetacular, é uma pessoa espetacular. Então, assim, é uma coisa que não é algo que vai trazer uma coisa ruim para mim, né? Pelo contrário, isso vai me ajudar pra caramba. Porque as Sem pessoas dúvida. vão me conhecer. Mas, assim, de todo jeito, as pessoas não me conhecem. Elas conhecem talvez a filha da Lourdinha. Mas elas não me conhecem, né? Então, ao mesmo tempo, é algo que me incomoda, mas acho que me incomoda mais a mim do que os outros, eu espero, que é algo que parece que as pessoas realmente não me conhecem ainda. Então, meio que dá uma desgastada numa certa relação, porque parece que as pessoas presumem que eu estou num certo lugar por causa dela e não por minha causa, ou que eu tenho uma determinada coisa por causa dela e não por minha causa. Parece que tudo que eu vou conquistar, eu tenho que sempre ter essa coisa, assim, né? Comparando, assim, a gente tem que agradecer a nossos familiares em tudo na vida, né? A gente está vivo, a gente tem que estar agradecendo a nossa família, a nossa mãe. E isso é fato, assim. Claro que Às vezes acontece assim, né? Viu, Hã? Cícero? Se der tudo certo, se fizer tudo... tudo bem. Aí se der errado... e é porque é filha da Lourdinha, ainda deu errado, né? Porque só tem Então muito essa coisa, né? tem Quando é esses no dois mérito, lados. E aí tem essa é questão, né? difícil para mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa com certeza super privilegiada, e dentro do IFCE eu sou uma pessoa super privilegiada porque eu estou na licenciatura em teatro e no ensino médio. Eu acho isso a coisa mais incrível que aconteceu comigo, eu estar no ensino médio dando aula para eles. Porque lá no ensino médio, eles me conhecem como Circe. Que Lá na coisa boa. licenciatura em teatro, eles me conhecem como Cícia, a filha da Lourdinha. Então, eu sou duas A filha da professoras, Lourdinha. duas pessoas diferentes, entendeu? Eu E aí mesmo... eu fico me comparando. E aí eu tô vivendo uma loucura, eu acho super legal, super interessante. A gente mesmo lá no dia a dia já escutei muito falar de você. A filha da Lourdinha, a filha da Lourdinha. Pessoal, ela tem nome, ela agora é docente aqui do Campus Fortaleza. Professora Lourdinha, e a assistente pode responder isso aqui. Muita gente tem... O Miraíra é uma referência, né, do Campus Fortaleza, e sem dúvida, vocês sabem disso. Quando fala em arte, em cultura dentro do Campus Fortaleza, apesar de, com todo respeito aos outros grupos, a gente sabe que tem o coral, tem os violões e tantos outros grupos que tem, mas o Miraíra, ele até na sua trajetória, né, um grupo que vai fazer 40 anos dentro da instituição, como eu disse aqui, um dos berços da arte do IFCE. Muita gente tem vontade de participar do grupo. Então, eu queria que vocês falassem quem é que pode participar, quais os pré-requisitos, como é que é feita a seleção para que alguém possa participar desse grupo do Miraíra. Quer falar, filho?
No caso, a gente se encontra lá no IFCE toda segunda e quarta, de 6h30 às 9h. Esse encontro, a gente tem o Laboratório de Práticas Culturais Tradicionais, que também é conhecido como Espaço Miraíra, que a dança, no caso, quem vai para o lado da dança, dos dançarinos e atores ficam nessa sala, nesse laboratório, e tem um espaço com um grupo musical, né, com o vocal, como a gente chama, com o professor Nonato Cordeiro, que ele coordena a parte musical. Aí... continua. Eu, na verdade, eu levo... Minha função hoje está em ter... Antes eu levava, fazia todo um direcionamento do que nós iríamos trabalhar e eu levava para mim e para o Nonato. Hoje eu levo para a Cícia e para o Nonato e eu capitaneio as coisas de como elas estão se desenvolvendo e vou cuidando mais dos problemas, digamos assim. Em relação à participação, qualquer pessoa, seja do Instituto Federal ou não, desde 1980, desde quando a gente começou em 82 já podia, mas em 85 se consolidou de que a gente poderia ter dentro do grupo com os direitos, os mesmos direitos de quem era regularmente matriculado, participantes da comunidade. Então, nós já fazíamos extensão desde 1985 com essas pessoas, né? Então, o grupo sempre recebeu pessoas da comunidade e alunos ou professores ou servidores do Instituto. Também essa questão da faixa etária. Como nós temos curso técnico integrado e temos também o superior, essa mistura de idades ocorre lá dentro, né? Quando eu vou viajar, a gente tem o cuidado de pedir autorização dos pais para os menores. Mas essa convivência sempre aconteceu de forma muito pacífica lá dentro do grupo. As pessoas... Tem épocas que a gente faz seleção, né? A gente faz audição. Tem outras que não. Por exemplo, a gente conhece alguns alunos, tem a oportunidade de conhecer em sala de aula ou numa convivência de atividade lá, qualquer que seja, alunos que são talentosos, ou na área musical, ou na área corporal, né? Na dança e tal. E aí a gente estabelece o convite. Apresenta ao grupo e estabelece o convite. Isso acontece várias vezes, né, nesse nosso dia a dia dentro do Instituto Federal. Mas também nós abrimos período de audição. O grupo não tem muita complicação para a pessoa ir lá e nos procurar e dizer que gostaria de participar. Nós fazemos um processo de que a pessoa, durante 2 meses, ela convive conosco, participando de ensaio, participando de arrumação de material, participando de todas as coisas, para nós vermos se a coisa principal vai rolar, que é exatamente aquela energia pulsante de uma convivência pacífica entre todas as atividades que nós temos. Porque todo mundo quer dançar, mas nem todo mundo quer arrumar mala. Então, não pode. Porque lá, faz parte, né? Faz parte do nosso show. Então, nós temos uma organicidade com regras, porque nós temos muito material que a gente adquiriu ao longo do tempo, né? Instrumentos e tudo tem que estar dentro da regra patrimonial do Instituto Federal. Então, as regras maiores é o Instituto que estabelece. Quem vai para lá é um grupo artístico? Mas tem que estar dentro daquela, né, da conjuntura do Instituto. Dos protocolos, né? Dos protocolos todos. Então, dentro desses 2 meses, atuando artisticamente e atuando humanamente, né? Normalmente as pessoas passam a conviver conosco. E não tem sido ruim, porque normalmente é comum que a grande maioria dos que nos conhece fique 2, 3, 4, 5, 10 anos lá conosco. Então, eu acho que dentro das estatísticas tem dado certo, né? Só tem disponibilidade. Então, que coisa boa. Então, tanto membros da comunidade externa como estudantes e servidores do campus terceirizados que tenham interesse em participar do Miraíra podem procurar vocês, né, lá para conversar e ver como é a forma de iniciar no grupo. Exatamente. Só que na parte instrumental a gente não tem não vai ensinar a tocar. A pessoa que vai para a parte instrumental, ela tem que ter alguma habilidade já, assim, para poder desenvolver lá dentro, porque não dá tempo de ensinar a tocar. A gente vai passar o repertório, ensinar o repertório, tem toda uma outra organicidade. Nessa parte, foi muito boa a observação da Cis. O que a gente ensina lá dentro é o seguinte: por exemplo, eu tenho alguns instrumentos étnicos, charango, ukulele, instrumentos que não são do cotidiano.
Então, alunos que já têm uma habilidade de cordas, a gente passa a fazer o estudo daquele instrumento para determinadas peças, para determinadas expressões culturais, porque ele já tem uma habilidade com cordas. A mesma coisa com sopro. O menino domina embocadura livre. Então, já sei que eu posso estudar pífano com ele, posso estudar quena. Então, são essas aproximações, pela habilidade dele, a gente aproxima para que haja um aprendizado em outros instrumentos, da mesma família, né? Sim. Mas essa observação que você falou é pertinente e importante. Que bom, porque além de tudo é um grupo que se configura democrático, né? Que qualquer pessoa, assim, desde que, logicamente, depois de passar esses 2 meses e ver se se ambienta, pode participar. Que coisa boa. Doutora Lurdinha e Cici, a gente está quase chegando no final da live, mas eu não poderia encerrar sem pedir a vocês que apresentassem alguma coisa que representa o Miraíra aí para todo mundo, até porque o que eu mais vi aqui nos comentários é saudades do Miraíra. A maioria dos comentários aqui foi saudades do Miraíra, saudade da época que eu fazia parte do Miraíra, saudade das apresentações do Miraíra, que vocês tradicionalmente costumam abrir ali o semestre, ou então um encontro pedagógico, né? Então, eu acredito que tem muita gente mesmo com saudade do Miraíra. E eu queria pedir para vocês apresentarem alguma coisa do Miraíra aí para o pessoal. Antes da gente apresentar, deixa eu só divulgar que a gente toda segunda e quarta no nosso Instagram, @Grupo Miraíra. A gente está fazendo lives dia de segunda e quarta, 19h30, no nosso Instagram. Então, vamos lá assistir a gente. Pronto, de segunda e quinta, né, às 19h30. Segunda e quarta, às 19h30, no @Grupo Miraíra. Isso. É isso? Pronto, que coisa boa. Estão todos convidados. Então, vamos lá, né? Então, é o seguinte. No decorrer dessa nossa vida cantante, dançante, né? E também no teatro popular, essas coisas todas, uma das coisas que a gente tem aprendido muito é a trabalhar com o universo da música tradicional e a música popular. Hoje, a gente tem uma linha de pesquisa que chama Matrizes Estéticas Tradicionais no trabalho de criação. E nós temos visto que as brincadeiras servem como matriz estética para inspirar os músicos a continuarem tocando, compondo e tudo mais. Nós vamos fazer para vocês uma música linda, que é é cantado pelo Tião. E, na verdade, ele advém de uma música de boi de matraca do Maranhão. Nós gostamos muito de boi de matraca, né? Nós gostamos muito de bumbas, né? Mas o bumba do Maranhão, ele exerce um encantamento no sentido, principalmente, do boi com sotaque de matraca, que foi o que a gente se aproximou e tem no repertório. E nós vamos fazer uma música popular, que se chama Até a Lua, que é linda, que fala de amor. Nesse tempo de pandemia, a gente está se envolvendo com o afeto, se envolvendo muito com a poesia, né? Com a poética. Já fizemos até, e vamos fazer poesia também no Instagram. Então, nós vamos fazer para vocês essa canção, que de certa forma, ela tem... Nós vamos fazer a batidinha do sotaque de matraca, né? As matracas são madeirinhas que os bumbas costumam fazer ou acompanhar enquanto eles estão tocando. Tem os pandeirões, enfim. Nós vamos se virar aqui, né, Cici? Para poder ver como vamos falar. Mas é uma canção de amor e que fala do amor que a gente quer conquistar e do amor pelo qual a gente luta. Enfim, foi isso que a gente pensou fazer. Também estamos fazendo uma coisa, nós nunca fizemos lá no Mira ela. Fizemos o Boi de Matraca e fizemos outras canções também do Boi de Matraca, do Papete. Mas nós vamos fazer essa que é a que a gente tem aprendido esses dias. Que coisa boa. Vamos lá. Você começa, né? Começa. Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua. Só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua.
Só não namorei você. Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua. Só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Só não namorei você. Ei, bo! É boiada boa. É bumba boa. Eita, que coisa boa! Muito obrigado, pessoal. Aqui é muito pessoal que está com muita saudade. Essa saudade eu espero que logo, logo a gente consiga estar no Campo Fortaleza, o pessoal poder matar a saudade do Grupo Miraíra. Até com esse espetáculo que vocês já estão preparando, né? Se Deus quiser, brevemente a gente vai estar lá. Cici, Lourdinha, meu muito obrigado a vocês. Não poderia ter uma forma melhor do que a gente fechar essas lives da área de arte e cultura do que com o Grupo Miraíra. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Obrigada pelo convite. Obrigado. Em breve nós estaremos lá no Campus Fortaleza. Um forte abraço e vamos lembrar mais uma vez que quem puder, fica em casa para colaborar aí, para que logo essa pandemia passe e que a gente possa se prevenir e logo tudo possa voltar ao normal. Um grande abraço, amigas. Tchau. Tchau.